E aí, galera? Beleza? Então, não tinha dado certo de gravar aquele dia essa aula para complementar, né, as aulas do Centro de Mídias, mas estou aqui só para dar aquele reforço para vocês, beleza? Então, a aula de hoje, né, dessa semana, é sobre Alexandre o Grande. Eu imagino que vocês já ouviram falar dele. Se não, ele foi considerado um dos maiores e melhores estrategistas do mundo antigo e também até hoje, do mundo atual, tá? Ele, ele foi um macedônio, né? Ele viveu lá na região da Macedônia, região ali da Grécia, e de acordo com a sua inteligência, com a sua perspicácia, ele foi capaz de conquistar diversos territórios do Oriente, uma região bem larga, bem vasta, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Só que para a gente compreender a expansão territorial de Alexandre, é muito importante que, antes de tudo, a gente investigue algumas questões sobre o mundo grego e também sobre a sociedade que antecedeu a conquista da Macedônia, tá? Como alguns fatores que contribuíram para a invasão e anexação dos territórios por parte de Felipe II, que foi o pai de Alexandre Magno, e também depois por Alexandre, tá? Eu vou ler uma citação que é muito bacana, que é do Pedro Paulo Funari, que ele diz o seguinte: a Grécia, ela não surgiu como um milagre, e sim como herdeira dos avanços e conhecimentos aprendidos e adaptados de outras civilizações. Caracterizou-se por uma unidade cultural básica, ao mesmo tempo que se apresentava variações de acordo com as regiões do elemento humano que a compunha. As regiões, as paisagens e as influências estrangeiras recebidas. Então, a Grécia não foi algo que surgiu da noite para o dia, ela não aconteceu como se fosse um milagre, né? Ela foi se constituindo a partir de diversos elementos como o social, a região, as paisagens, as origens, né, dos elementos humanos que foram constituindo a Grécia que a gente conhece. E é importante a gente falar, né, retomar um pouquinho a conversa da Grécia, que é considerado o berço da civilização ocidental, porque é a partir dessas influências, a partir desse contexto histórico que Alexandre Magno, né, Alexandre III, ele vai se constituir no grande estrategista que ele ficou conhecido na história, tá? Então, é importante ressaltar, por exemplo, que a denominação desse povo grego, ele foi atribuída depois pelos romanos, porque na época o povo grego, né, essa população da região do Balcã, eles acreditavam descender do herói Heleno, do filho de Deucalião e Pirra, considerando-se helênicos. Então, teoricamente, eles se chamavam helênicos, tá? E o seu território eles chamavam de Hélade. Foi só depois que o mundo exterior, né, que atribuiu o nome grego, porque a gente nunca se autonomeia. Então, esse nome atribuído, né, essa nomenclatura da sua cultura, ela foi resolvida de modo exterior, né, atribuída por outro que pode ter sido um aliado ou até mesmo um inimigo. Então, essa cultura grega ela exerceu diversas influências importantes sobre os romanos, que em certa medida foram responsáveis por repassá-la por diversas partes da Europa. E até hoje a gente estuda conceitos importantes criados pelos gregos, como democracia e cidadania, tá? Então é importante a gente ressaltar um pouquinho esse período que foi nessa região, né, na Macedônia, mas ali no norte, né, da Grécia, que surgiu a figura de Alexandre o Grande. Mas foi durante o reinado de Felipe II, né, o pai de Alexandre, que se iniciou essa fase da expansão da monarquia macedônia com a dominação das cidades-estados gregas. Ou seja, o pai de Alexandre, Felipe II, ele conseguiu encontrar algumas brechas nas cidades-estados gregas, né, nas polis gregas, o que acabou contribuindo para uma certa influência e uma certa dominação de algumas regiões já gregas nesse período, tá?
Porque essas polis, elas acabaram entrando em alguns conflitos internos, como por exemplo o caso de Atenas e Esparta, com a Guerra do Peloponeso. Esparta saiu vitoriosa, o que levou a essa mudança de estilo de vida, de organização, de estrutura em todas as cidades-estados, deixando de ser mais intelectual para ser um pouco mais de cunho militar. O que acabou enfraquecendo essas polis, porque essa alcunha militar demandava uma preparação maior, um gasto maior, o que acabou enfraquecendo essas polis. E foi aí nessa brecha que Filipe II encontrou de estar dominando e exercendo a sua influência nesses territórios, tá? A expansão máxima do Império da Macedônia, foi durante o reinado de Alexandre III, né? Ou o Alexandre Grande, porque o seu pai, Felipe II, ele morreu, ele foi esfaqueado por Parmênidas, se não me engano, e aí não era bem uma monarquia hereditária, tá? Lá na Macedônia, por exemplo, se o pai morresse, o filho necessariamente não deveria ocupar o trono. Meio que passava por uma votação, por uma disputa entre os nobres locais. Porém, devido a circunstâncias que não foram muito claras de acordo com a historiografia, com as fontes da época, Alexandre acabou assumindo sim o trono da Macedônia, e a partir da sua perspicácia, dos seus conhecimentos e estratégias, ele que levou essa expansão, né, o projeto do seu pai, à sua máxima. Ok, pessoal? Deixa eu tomar uma água rapidinho. Então, ele foi muito jovem ao poder, cerca de 18 a 20 anos ele entrou no poder. E a partir daí ele dominou vários dos antigos impérios e reinos, principalmente o Império Persa. Esse foi crucial para o seu poder se tornar abrangente, tá? E aí ele dominou uma área muito grande, que vocês vão ver no mapa aqui. Ó, ele dominou toda essa região do Oriente, ele desbravou toda a Grécia, toda a região ali do Mar Mediterrâneo, que compreende o Egito, parte ali da Síria, da Arábia, ele chegou a ir até a Índia, até partes da Índia. Então, tudo isso foi o Império Macedônico conquistado por Alexandre Magno, ok? Só que Alexandre, ao estar invadindo esses territórios, ele não simplesmente utilizava da força física, apesar de ser conhecido através de relatos de vários historiadores e narradores da época, como Plutarco, ele tinha ele começou a se tornar uma pessoa muito violenta, tá? Ele sempre usava da violência. Porém, outra característica que foi marcante durante esse seu império foi o fato de que ele sempre procurou absorver e também deixar marcas da cultura grega nesses lugares. Ele se apropriava de elementos da cultura árabe, por exemplo, ali da região da Síria, da Pérsia, do Irã, né, Iraque, todas essas regiões são países que formam hoje, que na época pertenciam ao Império Persa. Então ele absorvia certos elementos como a tradição do casamento ostensivo, né, luxuoso, as roupas, as vestimentas, como ele deixava elementos da cultura grega. Esse processo a gente chama de helenismo, tá? Que foi o que Alexandre fez. Alexandre ele teve como instrutor Aristóteles. Aristóteles foi o seu professor, né? É basicamente professor, tá? E a gente não sabe até onde vai a influência de Aristóteles nas tomadas de decisões de Alexandre Grande ou não. Mas o fato é que Alexandre, nas suas conquistas, nas suas invasões, ele sempre procurava assimilar a cultura. Por quê? Apesar de ele ter conquistado todo esse território gigantesco, vamos pensar,
Foi fácil de manter eles? Não, nunca é fácil, tá? Conquistar é a parte mais fácil porque você demanda todas as suas forças naquilo. O que é difícil é permanecer, né? É manter aquele território. E isso foi a parte mais difícil, porque a gente percebe que eram culturas diferentes, eram costumes, hábitos, todos diferentes. E tivemos relatos de grande resistência por parte dos macedônios em assimilar os costumes persas, por exemplo. Ok? Então, Alexandre o Grande ele não só invadiu e anexou esses territórios, como ele também fez uma fusão e uma transformação cultural neste período que ficou conhecido como helenismo. Eu acho que deu uma travada, pessoal, mas tudo bem, tá? E aí, depois da morte de Alexandre, foi o seu reino conquistado gira motivo de diversos conflitos entre os seus generais, no qual alguns propunham a unificação desse território, né, manter ele junto, unificado, e alguns defendiam a partilha dessas terras. Tá? Ele morreu na Babilônia. Alguns estudos dizem que ele pegou uma febre extremamente forte, conhecida como algo similar à malária, né? Alguns dizem que foi envenenamento, só que segundo a maioria dos historiadores não seria possível, já que ele tinha comportamentos paranoicos em relação à traição, a motim. Então é muito mais provável que ele tenha morrido dessa doença precoce com 28 anos. E aí depois, na posteridade, ele ficou conhecido como Alexandre o Grande, né? Por conta do prestígio que obteve por suas conquistas, tá? E aí, é o que vocês vão ver aí na tela, ele propunha, é o que eu estava até falando até agora, o Alexandre Grande, ele propunha uma relação de respeito dos povos dominados. Era uma coisa que prevaleceu? Não necessariamente, porque os macedônios tiveram muita resistência em adotar os costumes persas, eles tinham essa rivalidade, esse conflito, tá? Porém, a gente sabe que de uma forma ou de outra isso acabou se prevalecendo, porque a gente vê diversas influências da Grécia em várias partes desses territórios que foram dominados por Alexandre, sobretudo no Egito. O Egito, que depois da morte de Alexandre ficou em cargo do seu general Ptolomeu, porque a partir dessa divisão, cada general acabou ficando conhecido como dinastias, né, o período que eles reinaram. Então, no Egito teve uma grande influência da cultura grega que a gente pode ver, né, principalmente depois da queda, do desprestígio dos impérios faraônicos e que foram dominados pelos persas, né? E aí depois Alexandre veio e os libertou do domínio persa, que os egípcios não estavam contentes, o que fez de Alexandre para os egípcios uma espécie de salvador. Então é por isso que a influência grega, né, a influência na verdade dessa cultura helenística, ela foi muito mais forte e muito mais presente nesse território. Tanto é que foi fundado ali, teve um maior prestígio Alexandria, foi considerada a capital do Império por cerca de 1000 anos. E ali em Alexandria nós temos o advento, a criação da Biblioteca de Alexandria, que ele reuniu uma gigantesca biblioteca com a finalidade de reunir o conhecimento de todo mundo conhecido no mesmo lugar. Então era uma coisa incrível. Também foi criado o Farol de Alexandria para ser um marco ali na cidade, tá? E aí acho que a gente pode ver novamente as áreas dominadas por Alexandre o Magno. E aí nós temos os legados de Alexandre, que é a cultura helenística ou helênica, né? Porque, embora ele fosse macedônio de nascença, ele era um grande admirador ali da cultura grega. Por isso que ele tentou disseminá-la por todos os territórios que ele conquistou. Principalmente por ter tido como tutor Aristóteles, né, também. E a gente sabe que a cultura grega,
ela exerceu uma gigantesca influência por parte da maioria dos países ali da região. Tanto é que Roma, depois, o grande Império Romano, ao dominar a Grécia, ele não vai estar aniquilando, né, a cultura e os seus costumes, como era de praxe toda vez que você invadia um território. Não, eles vão estar assimilando e também estar disseminando por todos os territórios invadidos, tá? Então, quando Alexandre ele alcança o Oriente, essa cultura grega ela vai estar se misturando com as culturas locais. E é aí que surge essa nova cultura, que é o helenismo. Então, o helenismo não é a cultura grega em sua forma pura. O helenismo é a cultura grega misturada com outras culturas locais, principalmente as culturas ali da região do Oriente, tá? Então, pessoal, é isso que a gente tem para falar um pouquinho de Alexandre o Grande. Aqui tem um mapa que fala sobre o Império Helênico, né, o Império Macedônio, depois que Alexandre morreu, que foi dividido, né? Nós temos ali a região, o reino de Ptolomeu, que é ali na região do Egito, de Cartago, que fica ali próximo à região onde hoje é a Turquia, que divide com o reino de Seleuco e também com o reino de Lisímaco. Todos esses eram generais muito próximos e de muita confiança de Alexandre, que acabaram depois dividindo os territórios entre si. Ok? Então, ó, vamos para as questões agora, tá? Vocês vão ter essas duas questões de alternativa. A primeira fala o quê? Quando a partir do final do último século antes de Cristo, Roma conquistou o Egito e áreas da Mesopotâmia, encontrou nesses territórios uma forte presença de elementos gregos. Então, por que encontrou esses elementos gregos nessas áreas? É isso que vocês vão ter que falar, tá? Vão ter que assinalar. A2. Durante seu breve reinado, Alexandre III da Macedônia ficou conhecido como Alexandre o Grande, que conquistou inúmeras regiões do Oriente. Nesse período ocorreu também a hegemonia da Macedônia, ou seja, a Macedônia virou uma coisa só. Sobre a Grécia, que é conhecido como... Que nome a gente dá para esse período, tá? Arcaico, clássico, helenístico ou pré-romérico? Aqui vocês têm outra questão de alternativa que fala o seguinte: durante sua estadia no Egito, Alexandre fundou uma importante cidade no local. Essa cidade se transformou-se em um importante centro da antiguidade e hoje é uma das mais importantes cidades do Egito. Qual que é o nome dessa cidade? 4. O que um império grandioso como o de Alexandre significou no mundo antigo? Quais foram as suas consequências para as civilizações dominadas? Então, o que ele estava levando para esses territórios que ele estava conquistando? A 5 é para descrever com as suas palavras as batalhas travadas por Alexandre o Grande em sua empreitada de domínio do Ocidente e Oriente. Então, vamos relembrar. Quando Alexandre saiu da Macedônia e se propôs a invadir a Pérsia, aquele território do Oriente gigantesco que era governado por Dário, ele tomou diversas medidas de estratégia que, apesar de ter um exército significativamente menor, o da Pérsia era cerca de 50 vezes maior que o Império Macedônio, Alexandre teve sucesso, ele teve êxito, tá? Então, como que foi um pouquinho essa batalha? No textinho de vocês vai estar explicando um pouquinho melhor, tá? Então, eu queria que vocês explicassem com as palavras de vocês. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima, tá? Beijo e até mais!